Você já sonhou em viajar para a África sem gastar uma fortuna? Imagina sentir o vento quente do deserto no rosto, mergulhar em praias de águas cristalinas, caminhar por mercados coloridos e, ao mesmo tempo, gastar menos do que gastaria em uma viagem rápida dentro do Brasil. A maioria das pessoas acredita que viajar para a África é um privilégio apenas para milionários, mas hoje você vai descobrir que isso não passa de um mito. Prepare-se, porque neste vídeo vou revelar 5 destinos africanos incríveis, cheios de cultura, história e beleza natural. E todos cabem no seu bolso. E já vou avisando, alguns desses lugares são tão mágicos que você vai se perguntar por que ainda não pensou neles como opção de viagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você desistiu de viajar porque achou que não tinha dinheiro suficiente? E quantas vezes você se pegou sonhando acordado, imaginando andar em praias paradisíacas, conhecer culturas novas e viver momentos únicos, mas sentiu que isso estava longe da sua realidade? Pois é, eu sei como isso pesa, mas a boa notícia é que existem destinos no mundo, e, especialmente na África, onde cada moeda que você gasta se transforma em experiências muito maiores do que você imagina. Então, fica comigo até o final, porque além de te mostrar esses 5 destinos, vou te dar dicas práticas para economizar em cada um deles. E claro, se inscreva no canal para ter mais novidades, porque aqui a gente descomplica as viagens e abre o mundo para você. Moçambique, o tesouro escondido das praias africanas. Se você ama o mar, Moçambique é um verdadeiro tesouro ainda pouco explorado, mas que tem tudo para te surpreender. Imagine caminhar em praias de areia branca que parecem não ter fim, mergulhar em águas cristalinas onde cada peixe colorido passa ao seu lado, e ainda sentir aquela sensação única de estar em um lugar quase intocado pelo turismo em massa. É como se você entrasse em um mundo paralelo, onde o tempo desacelera e tudo o que importa é aproveitar a beleza natural ao seu redor. Entre os destinos imperdíveis está Vilanculo, cidade charmosa que serve como porta de entrada para o arquipélago de Bazaruto. Ali, você encontra dunas douradas, ilhas paradisíacas e passeios de barco que parecem retirados de um cartão postal. Já na Praia do Tofo, a estrela é o mergulho com tubarões-baleia e raias-manta, uma das experiências marinhas mais emocionantes do planeta. E não podemos deixar de lado a ilha de Moçambique, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, onde cada rua de pedra guarda memórias coloniais e um charme histórico que conquista qualquer viajante. Mas a pergunta é: será que tudo isso cabe no bolso? A resposta é sim. Moçambique surpreende pela comida acessível, com pratos de camarão fresco que custam o mesmo que uma refeição simples no Brasil. A hospedagem também se adapta a todos os bolsos, desde pousadas familiares aconchegantes até hostels econômicos. E para se locomover, basta pegar uma chapa. As vans locais que, além de muito baratas, oferecem uma experiência cultural autêntica. Agora, pare e imagine quanto você pagaria para ver o sol se pôr em Vilanculo, com o céu inteiro pintado de laranja e refletindo no mar tranquilo. Essa cena, que parece saída de um sonho, pode custar bem menos do que você imagina. Tanzânia, safari de verdade, sem estourar o orçamento. A Tanzânia é o coração pulsante da vida selvagem africana, um país que abriga cenários de tirar o fôlego e experiências que ficam gravadas para sempre na memória. É lá que acontece a famosa Grande Migração, quando milhões de gnus e zebras cruzam as vastas planícies do Serengeti em busca de pastagens mais verdes. Esse espetáculo natural é considerado um dos maiores do planeta, comparado a uma verdadeira coreografia da natureza, onde cada animal tem o seu papel em um ciclo que se repete ano após ano. Ver isso de perto é como assistir a um documentário ao vivo, mas com a emoção multiplicada, porque você está ali,
respirando o mesmo ar e sentindo a energia da savana. E o que fazer nesse destino? As opções são inúmeras. Um safari no Serengeti é obrigatório, mas há também alternativas mais econômicas como o Parque Nacional de Tarangire, famoso pela quantidade de elefantes. Para os aventureiros de coração, existe a possibilidade de encarar o Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, um desafio que une esforço físico, superação e paisagens inacreditáveis. E para quem busca descanso depois da aventura, a pedida é Zanzibar, uma ilha com praias de areia branca e mar azul turquesa, onde o pôr do sol parece uma pintura feita à mão. Agora, vamos falar sobre como economizar. É verdade que os safaris de luxo custam muito caro, mas não é a única forma de viver essa experiência. Os safaris comunitários ou em grupos maiores podem ser até 70% mais baratos e ainda oferecem um contato mais genuíno com o local. A hospedagem em acampamentos ou lodges simples também garante uma imersão única na savana sem pesar no orçamento. Na hora de comer, a Tanzânia é generosa. Os pratos de rua, como o ugali, uma massa de milho que é a base da alimentação local, ou o nyama, choma, carne grelhada no estilo africano, custam bem menos que um fast food no Brasil e ainda entregam sabor e autenticidade. E aqui vai o grande segredo. A Tanzânia prova que você pode viver uma experiência digna de documentário da National Geographic, sem precisar gastar como se fosse parte dele. É um destino que mistura aventura, cultura e descanso, oferecendo muito mais do que você paga. A questão agora é: você consegue se imaginar de frente para um leão, ouvindo o rugido ecoar pelas planícies, sabendo que realizou esse sonho sem estourar o seu orçamento? Egito, o encontro com a eternidade. O Egito é um daqueles lugares que parecem viver fora do tempo. Quando pensamos nesse país, a primeira imagem que surge são as imponentes pirâmides de Gizé, guardadas pela misteriosa Esfinge, ou ainda, as águas tranquilas do rio Nilo, que já foram testemunhas do nascimento de uma das maiores civilizações da história. E sabe o melhor? Tudo isso que parece tão distante e inacessível pode estar ao seu alcance com um orçamento muito menor do que você imagina. Viajar para o Egito não é apenas visitar um país, é entrar em contato direto com milhares de anos de história e sentir, a cada passo, a grandiosidade de um povo que deixou marcas eternas na humanidade. Entre as atrações imperdíveis está, claro, o Complexo das Pirâmides de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a única que permanece de pé até hoje. Estar diante dessas estruturas colossais é algo indescritível, como se você fosse transportado para uma época em que deuses, faraós e lendas dominavam a vida cotidiana. Em Luxor, o cenário muda, mas a grandiosidade continua. No Vale dos Reis, é possível caminhar por corredores subterrâneos que levam a túmulos faraônicos com pinturas ainda vivas depois de milhares de anos, um verdadeiro museu a céu aberto. E para completar a experiência, nada melhor do que navegar pelo Nilo, uma das formas mais baratas e, ao mesmo tempo, mais encantadoras de conhecer a essência egípcia. Mas como um destino tão icônico pode ser acessível? A resposta está nos detalhes. A hospedagem em cidades como Cairo pode sair mais barata do que em muitas capitais brasileiras, oferecendo desde hotéis simples até acomodações familiares acolhedoras. A comida de rua também é um presente para o bolso e para o paladar. O famoso koshari, uma mistura de massa, lentilha, grão de bico e molho de tomate, custa centavos em comparação a uma refeição no Brasil, mas entrega sabor e energia para explorar os tesouros do país. Já o transporte interno, feito de trens e ônibus, é prático, eficiente e extremamente acessível, permitindo conhecer várias cidades sem gastar muito. Agora, pare por um instante e imagine.
O que você sentiria ao colocar os pés diante de uma das maiores construções da humanidade, erguida há milhares de anos, sem a ajuda da tecnologia moderna? O que passaria pela sua cabeça ao ver de perto a esfinge, cujos olhos parecem guardar segredos eternos? Essa sensação não tem preço, mas a viagem tem, e acredite, ela cabe no seu bolso. O Egito é a prova viva de que alguns sonhos não precisam custar caro para se tornarem realidade. Marrocos. Entre dunas, mercados e cidades coloridas, Marrocos é um daqueles destinos que parecem ter sido retirados diretamente de um conto das Mil e Uma Noites. Ao pisar nesse país, você se encontra diante de um mosaico de cores, aromas e culturas que se misturam de forma única. As ruas estreitas das antigas Medinas são verdadeiros labirintos onde cada esquina guarda uma surpresa. Uma fonte decorada, um artesão moldando metal, o perfume das especiarias no ar ou a música vibrante que ecoa pelas vielas. E quando o dia chega ao fim, nada se compara ao contraste de deixar a agitação das cidades e relaxar diante da imensidão dourada das dunas do deserto do Saara, onde o tempo parece parar e a vida ganha outro ritmo. Entre as experiências mais marcantes, Marrakech ocupa um lugar de destaque. Conhecida por seus mercados, os famosos souks, a cidade é um convite à imersão sensorial. Você vai encontrar pilhas de tapetes artesanais, lanternas que brilham como joias e bancas repletas de temperos que transformam a culinária em arte. Já em Fez, a sensação é de voltar no tempo. Considerada uma das cidades medievais mais bem preservadas do mundo, sua Medina é um patrimônio da humanidade e guarda construções, mesquitas e escolas que contam séculos de história. Mas a cereja do bolo é o Saara. Dormir em uma tenda beduína, ouvir histórias ao redor da fogueira e contemplar um dos céus mais estrelados da Terra é uma experiência transformadora, capaz de marcar qualquer viajante para sempre. E o que torna Marrocos ainda mais fascinante é o fato de ser um destino acessível. Em vez de hotéis luxuosos que custam fortunas, você pode se hospedar em riads, antigas casas tradicionais marroquinas transformadas em hotéis cheios de charme e autenticidade, por preços surpreendentemente baixos. A culinária local também é um espetáculo à parte. Pratos como o tagine, cozido lentamente com carne, legumes e especiarias, podem custar menos do que um simples prato feito no Brasil. Até mesmo passeios mais elaborados, como as excursões para o deserto, podem sair baratos quando feitos em grupos, tornando possível viver momentos dignos de cinema sem gastar uma fortuna. Agora, imagine a cena. Você montado em um camelo, atravessando lentamente dunas douradas iluminadas pelo pôr do sol, até chegar a um acampamento onde a noite será embalada por música tradicional, dança e o calor da hospitalidade beduína. Acima de você, o céu estrelado mais limpo que já viu na vida, sem luzes artificiais, revelando milhares de constelações. Essa não é apenas uma viagem, mas uma imersão cultural, histórica e espiritual. É como entrar em outro mundo. E a melhor parte é que ele está ao seu alcance, com custos que surpreendem qualquer viajante. África do Sul. O destino completo e acessível. Se você procura um lugar que reúna em um só país natureza selvagem, cidades modernas, cultura vibrante e uma história fascinante, a África do Sul é a resposta. O que torna esse destino ainda mais especial é o fato de ser muito mais barato do que muitas opções da Europa ou da América do Norte, entregando experiências únicas por preços que realmente cabem no bolso. Lá você pode, no mesmo dia, caminhar por praias banhadas pelo Atlântico, explorar uma metrópole cheia de vida e ainda terminar a noite degustando vinhos premiados em um cenário de tirar o fôlego. Entre as experiências imperdíveis, a Cidade do Cabo é parada obrigatória. Imagine subir a Table Mountain e ter diante dos olhos uma das vistas mais bonitas do planeta. Mar azul,
montanhas verdes e a cidade lá embaixo, brilhando sob o sol africano. No Parque Kruger, você pode viver o sonho de fazer um safari por conta própria. Basta alugar um carro, seguir as trilhas indicadas e ter a chance de ver leões, elefantes, girafas e leopardos no seu habitat natural, sem precisar gastar uma fortuna em pacotes turísticos. E para completar, a Rota dos Vinhos oferece degustações sofisticadas em vinícolas reconhecidas mundialmente, mas com preços acessíveis até para mochileiros. E o melhor, o poder de compra do real brasileiro na África do Sul costuma ser muito vantajoso. Isso significa que sua viagem rende muito mais, desde a hospedagem até os passeios. A alimentação de rua é um espetáculo à parte. Pratos como o bunny chow, um pão cavado e recheado com curry, são saborosos, baratos e perfeitos para matar a fome durante as aventuras. Já o transporte por aplicativo, que muitas vezes pesa no bolso aqui no Brasil, lá é surpreendentemente econômico, tornando os deslocamentos práticos e acessíveis. Agora pense comigo. Você já imaginou viver em um único roteiro praias paradisíacas, safaris emocionantes, cidades modernas e até um tour de vinhos de nível internacional? A África do Sul prova que sim, é possível. E o melhor de tudo, sem estourar o orçamento. Agora que você conheceu esses 5 destinos, já deu para perceber que viajar para a África não é um sonho distante, não é? Muitas vezes, a gente pensa que uma viagem internacional exige rios de dinheiro, meses de planejamento e uma sorte enorme. Mas a verdade é que países como Moçambique, Tanzânia, Egito, Marrocos e África do Sul estão aí para provar justamente o contrário. Eles mostram que o mundo é muito maior, mais acessível e cheio de experiências únicas do que a gente imagina. Cada um desses destinos carrega não apenas beleza, mas também histórias, culturas e aventuras que podem transformar a forma como você enxerga as viagens e até a vida. E aqui vai a grande reflexão final. O que você sentiria ao finalmente viver uma viagem que parecia impossível? Imagine-se caminhando diante das pirâmides do Egito, navegando pelas águas cristalinas de Vilânculo em Moçambique, ou atravessando o deserto do Saara em cima de um camelo, sentindo o vento quente no rosto e ouvindo apenas o silêncio das dunas. Talvez você já tenha se visto em um safari na Tanzânia, acompanhando de perto a vida selvagem em seu estado mais puro, ou quem sabe na África do Sul, encarando a mistura de natureza, cidades vibrantes e praias de tirar o fôlego. Qual dessas imagens já te deu aquela vontade irresistível de abrir o navegador agora mesmo e começar a pesquisar as passagens? A verdade é simples. A viagem dos seus sonhos pode estar muito mais perto, e principalmente muito mais barata, do que você pensa. Muitas vezes, o que falta não é dinheiro, mas sim informação e inspiração. E é justamente por isso que este canal existe. Se esse vídeo abriu os seus olhos e te mostrou que é possível realizar aquilo que parecia inatingível, então você já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue acompanhando, porque eu sempre vou trazer destinos acessíveis, dicas práticas e ideias que podem transformar a sua forma de viajar. E antes de ir embora, tenho um convite especial, não pare por aqui. Eu recomendo fortemente que você assista agora ao vídeo sobre 7 países econômicos na América Latina que você precisa conhecer. Ele é a continuação perfeita dessa jornada para quem quer viajar mais, explorar novos horizontes e, acima de tudo, gastar muito menos do que imagina. Porque viajar não precisa ser um privilégio distante, pode ser uma realidade para você, a partir de hoje.